ajudou. Não tem faltado a misericórdia de Deus na minha vida também. Nascido e criado aqui em São Paulo, sempre fui da região da freguesia do Ó. Irmãos, e o tempo passou e Deus me fazia saber que não era mais o meu lugar aqui em São Paulo. Mas eu não sabia para onde que eu ia. Até que um dia, um irmão comentou comigo que ele tinha saudade de um amigo dele, que era aqui de Itapetininga, e Deus mandou lá para o Rio Grande do Sul. Ele falou para mim: tenho saudade de um amigo meu, e Deus separou ele para Ancião, mas é um lugar muito longe. Quem sabe um dia eu vou lá. Eu falei: eu te levo lá. Não, irmão, é muito longe, eu levo você lá. Irmão, me leva? Eu falei: levo, só veja a data. Pode ser sábado? Ele: mas rápido assim, irmão? Se Deus preparou, vamos lá. E combinamos. Nessa época eu era cooperador de jovens aqui em São Paulo. Só avisei os irmãos que eu ia estar fora. Irmãos, a minha missão era levar o meu amigo para matar a saudade do amigo dele e voltar e continuar minha vida tranquila. Até mesmo porque a minha vida estava tranquila, irmão. Estava tranquila. Eu cheguei a passar o meu sofá em casa, graças a Deus. Meu Deus do céu. Eu acertei o ramo para ganhar dinheiro. Nem que eu queira não ter dinheiro não dá certo. Verdade. Que eu mexia com material elétrico, irmão. Olha quantas lâmpadas acesas aqui, ó. Em cima desse forro, vocês não imaginam a quantidade de fio que tem. Nós com loja lá na Santa Efigênia, irmão. Se você não abrir a porta, eles batem na porta querendo comprar as coisas. Falei, acertei o ramo e as coisas estavam bom demais. Uma reunião de jovens recitando, mais de 200 jovens, irmão. Era festa demais para ser verdade, irmão. A minha função era levar o meu amigo para ver o amigo dele. Aí tivemos na cidade de Dom Pedrito e depois o amigo do meu amigo tornou meu amigo. Ele falou para mim: vamos fazer uma visita em Bagé? É coisa rápida, vamos. Eu cheguei numa casa, irmão, na casa do irmão Sérgio, diácono de lá. E as crianças dele meio sapeado comigo assim, não chegando muito perto. Eu fui no carro, peguei um violão e hino de jovens. E a criançada foi se aproximando. Tinha uma lâmpada baixa assim, irmão, e um besouro rodava em volta daquela lâmpada. Eu calculei a velocidade do besouro e o diâmetro da circunferência, fiz o cálculo rápido. Quando o besouro foi para lá, eu peguei o violão, fiz de raquete, aceitei o besouro. Um moleque já veio, sentou no meu colo, o outro grudou pelo pescoço e nós viramos da casa já. Ajoelhamos para orar, irmão. Eu estava visitando, o certo era eu orar, eu abrir oração. Era eu, não tinha nada que uma criança abrir a boca. Abri a oração e ajoelhei. E um menino de 8 anos orou: Senhor, o teu servo veio visitar nós, mas faz ele mudar para o Rio Grande do Sul, Senhor. Ai, meu Deus do céu. Eu posso estar atendendo um culto, ele já é um homem crescido, baixista, pai de filho. Se eu estiver atendendo um culto hoje e ver ele, daquele cima eu falo: você acabou com a minha vida. Ele dá risada. Daquele dia em diante, irmão, as coisas começaram a mudar. E o que dava certo começou a dar errado. Não se iluda muito. O que vai prevalecer na minha vida e na tua é os planos de Deus. Não são os teus. Voltei para casa e falei para minha esposa: o menino orou assim, 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 assim. Ela quieta, só me ouvindo. Eu falei: mas não tem nem como acontecer isso. Nós temos empresa. E quando eu coloquei meu empecilho, ela já falou: e eu não fico longe da minha mãe. Para Deus resolver essas coisas é fácil, irmão. Naquele instante, Deus deve ter pego um papel lá no céu e colocado assim, ó: ele não vai porque tem empresa e ela não fica longe da mãe dela. Resolve isso para mim, ó. Ai, irmão. Talvez o dia que protestou o primeiro título foi o primeiro ai que a minha sogra falou. Daí a casa foi feita uma tubulação, um dos quartos passou a ser uma UTI para um sistema home care. Entre o primeiro ai até o último levou 6 anos. Entre o primeiro título protestado e algumas falências decretadas levou 6 anos. E o dia que voltamos de sepultar minha sogra, ela dentro do carro falou assim, chorando: você lembra que você disse que o menino orou pedindo para você ir para o Rio Grande do Sul? Lembro. Você lembra que você falou que você não ia porque você tinha empresa? Eu falei: você falou que não ia porque você tinha a tua mãe. Você não tem mais nada. Eu falei: a tua mãe nós sepultamos. Ela falou dentro do carro por 3 vezes: onde Deus quiser nós. Amém, amém, amém. Não somos rebeldes, irmão, não é isso. Mas hoje nós estávamos conversando algum assunto. Hoje Deus já deu um culto para nós umas 8 horas da manhã, não foi, querido? E Deus visitava nós lá no estacionamento. Nós lemos aqui, ó: e disse o Senhor a Abraão: ausenta-te da tua parentela, porque eu tenho uma obra contigo. Verso 2: e foi Abraão pelo caminho do deserto. Quem lê, irmão, pensa que aconteceu assim no dia seguinte. Não, irmão. Algumas primas, alguns parentes de Sara falou: você é louca de acompanhar esse homem, deserto, você vai morrer, a cobra vai te picar, você vai morrer de sede. Irmão, entre esses 2 versos, caberia mais um livro, irmão. Até mesmo que para tirar uma planta de um lugar e plantar no outro, irmão,
Tem que cortar as raízes. Sabe como é que Deus corta a raiz, irmão? Tudo que dá certo começa a dar errado. O que é doce fica amargo. O que é bonito fica feio e a tesoura de Deus vai cortando, irmão. Ele nem tá preocupado se você tá chorando. Ele já tá vendo você plantado em outro lugar, dando fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, resumir, Deus nos mandou embora, irmãos. O que nós vendemos muitas coisas para poder comer. Eu comi os carros que eu tinha, eu comi os quadros, alguns móveis que era chique, eu também comi e fui vendendo, irmão. E ser filho de diácono, as coisas complicam mais ainda. Meu pai é diácono. Quando ele ia visitar eu, ele falava, meu filho, porque daí perdi apartamento, perdi casa, perdemos as coisas. E a situação apertou e esmagou. Alguns irmãos me conhecem, o Eduardo tem um carinho como sendo meu irmão, a irmã Edna tá ali. São pessoas que me acompanharam de perto dentro de um processo, irmão. Mas Deus me mandou embora. Fui com derrame facial, rosto todo torto, sem nada. Eu falei pro meu cunhado, pro meu pai, vocês querem que eu dirija o carro? O caminhão? Pelo amor de Deus, nós não sabemos se você tá acordado dormindo, você não pisca desde que saiu de São Paulo. Rosto torto, só pingando o colírio nazista. Guarda outra frase. Tentando achar resposta para perguntas que eu fazia, mas Deus não me respondia. Guarda essas coisas. Quando você tem muita pergunta para fazer, Deus não responde. Que se ele responder, você não vai prestar atenção e já vai fazer outra pergunta. Deus responde quando você faz silêncio, glória a Deus, e não pergunta nada, e o tempo traz resposta para tudo, irmão. Aí cheguei na cidade que Deus queria que eu fosse, depois de 3 dias que eu estava lá, não, daí meu rosto, acordei com o rosto perfeito como está até hoje. Em São Paulo eu fazia choques, né, no rosto, a musculatura não voltava. Mas pensei, mas agora eu estou onde Deus quer, então agora vai ser vida nova, tudo novo. 30 dias que eu estava lá, um acidente grave na BR-153. Minha esposa teve 9 fraturas. Minha filha com um rosto desse tamanho, os olhos ficaram pertinho. Eu na pista andando, tentando buscar resposta. Quando eu consegui, tive força de ligar pro meu pai. Ele viu que era o meu prefixo novo, prefixo 54. Fala, meu filho, a paz de Deus. Conta alguma coisa boa dessas terras gaúchas. Eu fiquei quieto. Ele chorou, falou em línguas. Guarda uma coisa, meu filho. O último gole é o mais amargo, porque o pó se assenta no último gole. Mas se você beber e não fizer careta, ainda glória a Deus. Deus vai fazer nova todas as coisas. Glória a Deus. Tá todo mundo vivo? Eu falei, tá. Então o pai tá indo aí. E quando eu fui embora, irmão, um irmão tinha me dado um presente, colocou algo no meu bolso e falou, você vai precisar muito disso. Eu já passei a mão em cima e falei, glória a Deus, é o dinheiro pro diesel para levar a minha mudança embora. Não vi a hora de chegar em casa. Quando achei que era umas notas de 100 enroladinhas, irmão. Quando olhei, era um tubinho, era um potinho, um vidrinho de óleo de unção. Eu acabei de fazer uma carta de renúncia, como é que eu vou precisar disso? Primeira vez que usou, irmão, pra ungir a minha esposa dentro de uma UTI, as minhas filhas dentro de uma UTI, e Deus libertar as 3. Glória a Deus, irmão. Deus me ajudou em tudo, irmão. Deus me ajudou em tudo. Sem emprego, sem nome, uma situação tenebrosa. O que eu ia fazer? Então vou fazer com uns cartãozinhos, irmão. Vou fazer uns cartãozinhos e vou soltar pela cidade cartão. Que eu mexo com baterias de carro. Fiz um cartãozinho, soltei nas lojas de... Aí, amigos, graças a Deus, eu sou rico em amizade, irmão. Eu sou rico. Aí uns irmãos, paz Deus, irmão Jardim. Nós estamos chegando aí, eram 9 irmãos. Irmão do céu. Quando falou isso, eu falei, Patrícia, tá chegando 9 irmãos. Ela falou, vem olhar o gás. O gás, irmão, a chama tava amarelada, pequenininha. Ó, irmão, só fazia assim, ó, apaga, não apaga. Ela já atribulada, tem misericórdia, tem... Calma, amor, calma, porque você fica na sala tocando violão e eu fico na cozinha. Aí é fácil falar calma. Falei, mas Deus vai criar caminhos. Deus vai criar caminho. Deus vai criar caminho. Mas atribulado, irmão, liga um homem. Você tem uma bateria? Tenho. Não tinha bateria, só tinha cartão que eu distribuí. Mas tem que ser usada, você tem? Tenho. Você traz agora, tá vindo um cliente ver um Monza aqui, eu fui da partida, não pegou. Você traz uma pra Monza, você tem pra Monza? Tenho. Falei pra ela, já volto. Pus o botijão dentro do carro e fui lá naquela loja. Abri o capô do meu carro, deixei o carro ligado, tirei a bateria do meu carro. Ele falou, o senhor vai tirar o que o senhor tá no teu carro? Eu falei, o que eu vendo é tão bom que eu até uso, falei pra ele. Deixei o carro ligado, fui lá, coloquei no Monza, apertei os polos, dei partida. Quanto que é? Lembrei o preço do gás, falei, 90 pila. Pagou, passei, comprei o gás, deixei o carro ligado na porta de casa. Pôs lá, chama azul. Agora eu posso desligar o carro. Desliguei, durou mais 2 anos e meio sem dar carga. E a minha esposa falou, Senhor do céu, explica essa porta do carro. Eu falei, eu ia voltar sem a porta.
Mas que nós não ia passar vergonha, não ia. Glória a Deus, irmão. Aí eu falei, preciso de emprego nesse lugar, senhor. Como é que eu faço? Saí na porta do banco, vi um moço com um carrinho de pedreiro, colocado uma grade de ferro, vendendo abacaxi. Falei pra ele, meu amigo, vem pra cá. Eu não sou daqui também. Vai, não é abacaxi, senhor. Falei, não vai abacaxi. Minha vida já tá um abacaxi. Me dá uma dica. Eu não ia falar a mesma fruta porque ele tava vendendo, não ia ser um concorrente dele. Um nortista, irmão, sofrendo também lá no Rio Grande do Sul. Me dá uma dica. O que você acha? Dá uma dica pra mim. O que você acha de eu trazer banana pra vender aqui no Rio Grande do Sul? Eu não ia falar a fruta que ele tava vendendo. O senhor não é daqui? Não, Deus mandou eu pra cá. Esquece banana, moço, esquece banana. Falei, por quê? Ele falou, pesa muito e não vale nada, estraga rápido. O senhor tem que trazer abacaxi. Falei, mas abacaxi você vende. Ô, moço, o sol nasce pra todos e vai raiar pro senhor também. Glória a Deus! É lindo isso, irmão. Às vezes encontramos irmãos em Cristo que se você contar a tua prova, ele fala, vai piorar, vai piorar. Ih, vai piorar. Às vezes você encontra alguém lá fora que te prega que o sol vai raiar pra você também. Eu não sabia onde que comprava, eu falei assim, mas como é que eu faço? Eu vou ter que ir pro Tocantins buscar. Ele falou, esquece Tocantins. Só vai pro interior de São Paulo, tem um lugar chamado Birigui e depois Araçatuba. Araçatuba? Birigui? E tem uma próxima cidade que o portal dela é um abacaxi bem grande. Procura um homem lá chamado Jeremias. Ele é o cara. Ah, irmão. Peguei um F4000 velho, irmão. Uma folga de volante que vocês nem imaginam. É que Deus guarda mesmo. E parti para esse lugar com dinheiro emprestado para comprar abacaxi para vender no Rio Grande do Sul. Cheguei naquele lugar e falei, vou dar uma de amigo do Jeremias para conseguir um preço bom. Aí vi ele e falei, é ele. Falei, fala, Jeremias! Sabe o que ele falou para mim, Alex? Ô, meu amigo, você voltou! Eu falei, eu nunca fui. Como é que ele falou que eu voltei? Guarda isso, mesmo na prova. Se você sorrir daqui pra lá, vai vir sorriso de lá pra cá. Se você tiver fé daqui pra cá, alguém vai lançar frases de fé de lá pra cá. Se você só reclamar, você vai criar um contexto de pessoas que só reclama, que só reclama, que só reclama. Se você acreditar, Deus vai te dar amigos que acreditam, mesmo sem ver, mas acredita. É verdade ou não é? Se reunir algumas irmãs, as minhas varizes, a outra fala, e a minha artrose? A outra fala, a outra fica só esperando para vou contar uma coisa pior do que... Você sai doente de uma conversação dessa. Mas se você falar para um amigo, eu vou te contar um milagre, ele fala, quando você acabar, eu vou contar um que aconteceu comigo, vai. É ou não é? Glória a Deus. Comprei abacaxi. Coloquei aquele F4000 entre dois 1620 bicudinho, Mercedes. Aí cheguei, o Jeremias falou, você precisa de abacaxi, quanto você vai querer? Eu falei, eu vim de caminhão. Eu não falei que aquele carro era meu. Eu só olhei pro lado de onde estava o meu caminhão, escondido atrás daquele 1620L novo. Ele falou, pra carga fechada eu te faço 87 centavos. Falei, fechado. Aí dei partida, fumaciei o lugar todo. Quando eu saí lá de trás, eu não. Eu pensei que teu caminhão era aquele. Falei, meu amigo, se fosse aquele eu ia comprar a 47 centavos. Não ia pagar 87 nunca. Tá, dessa vez passa. Fiz a carga, falei, agora eu chego em casa. E, senhor, irmãos, estourou o selo do motor. Eu vim dando água pro cavalo até chegar no sul. Levou 30 horas para eu chegar em casa com aquele caminhão. 30 horas. E dando água. Deu tempo de eu, como Jó, Senhor, por que eu nasci, Senhor? Deu tempo de ficar... Eu ria de mim mesmo. Eu imaginava no ângulo Deus me enxergando, dizendo, vou ter que ajudar ele. O abacaxi vai amadurecer no caminho até chegar em casa. Consegui chegar. Glória a Deus. Choveu, fez frio, fez tudo, irmão. Aleluia. Mas na divisa da ponte com o Rio Grande do Sul, falei, Senhor, por favor, Senhor, me ajuda. Irmão, Deus deve ter pego uma lupa no céu e virou pra minha cidade, irmão. Fez um calor em Erechim que vocês não imaginam. Eu nem fui pra casa, parei aquele caminhão na praça, irmão. Vocês não acreditam. Sexta, sábado, domingo, eu vendi 4.000 frutas. Aleluia! A minha mulher junto comigo, irmão, abacaxi na mão. A minha filha mocinha com vergonha de vender abacaxi. A minha pequena comerciante que vocês nem imaginam. Ô pai, ela não fala pra fora. Outra, cala a boca. Vocês não brigam, pelo amor de Deus. Nós temos que vender abacaxi. Minha esposa com abacaxi na mão. Glória a Deus. Olhei nelas, lágrimas rolando. Falei, você tá com saudade, amor, da nossa vida que nós tínhamos em São Paulo. Ela falou, esquece. Eu tô chorando porque Deus tá nos visitando e nós vamos vencer. Vende abacaxi aí. Glória a Deus. Aí chegamos em casa, a minha pequena com a pochete que não cabia mais dinheiro. E como se ela fosse o nosso patrão, ela com 8 anos dizendo, quanto que é o aluguel, pai? Vai contando aí, ó. Vai contando aí. E a água é quanto, pai? E glória a Deus. Deus não deixou eu perecer em nada.
Deus não deixou eu perecer. Nos ajudou em tudo, irmão. Em tudo. Em tudo. Depois vim no Parque Dom Pedro e comprei coco. Fiz um cálculo errado. Meu Deus do céu. Falei, eu quero 1000 cocos, mas não sabia o peso dos cocos. Colocaram no caminhão, ficou assim, ó, na frente do caminhão. E eu fui embora. Consegui chegar lá. Cheguei no sul, parei lá na praça também. E coco. Gostoso contar essas coisas, né, irmão? Parece que foi ontem, em nome de Deus. Eu vendendo coco, a minha filha com coco, a minha esposa com coco. Aí parou um homem. Deixa eu ver esse coco, deixa eu ver se é bom. Você vendendo coco aqui não é praia pra vender coco? Eu falei, bem, por isso, mas na praia tem muito concorrente, por isso que eu vendo aqui. Ah, tirei um sorriso dele, mas deixa eu ver se é bom. Peguei o facão, pôs o canudinho lá e falou, rapaz, esse coco é igual o que vende no supermercado. Eu falei, não precisa pagar. Você acabou de humilhar o meu coco. Ele veio da Bahia, da cidade de Souza, para você poder comparar com um monte de química, com saborizante de coco. Não precisa pagar. Não, mas eu quero pagar. Eu não quero receber. Você humilhou esse coco com 600 ml de água pura. Você comparou com química, com saborizante. Não precisa pagar. É verdade que se colocar o uísque dentro, fica bom? Falei, fica uma delícia. Fica uma delícia. Se colocar o uísque dentro, vira um negócio chique. Então separa 400 cocos. Senhor do céu, eu vou dar uma festa hoje. Eu ouvi dizer que o soro hidrata. E eu pensando, o uísque desidrata, mas vai dar certo. E a minha esposa de novo, irmão, larga uma correndo só fazendo assim pra mim. Vamos vencer, nós vamos vencer. Glória a Deus. Naquela mesma noite, nessa época, irmão, eu vendia coco de terno e gravata. Porque eu atendia culto de manhã, culto de jovens, voltava pra vender coco, atendia culto à tarde. Voltava pra vender coco, atendia o culto à noite. Depois do culto à noite, vendia coco. Eu vendia coco até na porta de cemitério dia de finados, irmão. Eu vendia coco pra quem ia visitar o morto e na volta. Eu vendia coco pra quem já tinha vendido coco na ida. Eles compravam na volta também. O Senhor não me deixou em nada. Aí naquele dia choveu bastante, eu deixei a minha esposa e fui pro culto. Quando eu cheguei no culto, estava o irmão Sidney, do Bandeirantes. O Sidney, que é ancião do Bandeirantes. Ele não era ancião ainda. O Sidney e os irmãos que estavam vindo do Chile passaram por lá. Depois do culto, irmão Alex. Ô Jorley, nós somos amigos para tocar violão, cantar, mas nós somos amigos para vender coco. Na Avenida Central, ele com coco na mão, o Sidney, falando em línguas, dizendo, neste lugar Deus vai te levantar para ancião, Jorley. Glória a Deus. E ajudando eu no trânsito vender coco, meu irmão. Essas coisas lindas. Deus foi me ajudando e foi prosperando. Tudo que eu estou contando foi ontem. Já estamos lá há 16 anos, irmão. 16 anos. Atendendo a obra de Deus naquele lugar. Deus me abençoou em tudo, prosperou em tudo e ajudou nós a sobreviver em tudo. Depois as minhas filhas quiseram fazer biscuit. As irmãs sabem o que é biscuit, né? Aquela massinha de biscuit. Aí pra mim, nós só vamos fazer o curso de 2 dias se o senhor for junto. Eu vou fazer biscuit. Curso de biscuit é coisa pra mulher. Não, se o senhor for, nós vamos junto. Aí chegamos lá, a mulher... Olha, essa massinha aqui, vocês podem modelar um pedacinho de massa na mão. Olha, o senhor tá entendendo? O senhor pode modelar ela, amassar, o senhor cria alguma coisa. Se não tiver bom, o senhor amassa tudo de novo e faz um outro. O senhor tá entendendo? Eu falei, moça, Deus faz comigo isso, faz anos. Como assim? Deus me aperta, 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 modela, faz uma obra, eu glorifico ele, ele me amassa tudo de novo, e faz outra obra. Quando eu glorifico, ele amassa tudo de novo. As lágrimas dela começou a correr, ela falou, o meu marido foi embora de casa. Eu falei, fica em paz, Deus só tá amassando a massa. Daqui a alguns dias ele volta. Glória a Deus! A linha de biscuit virou pregação, irmão! E as minhas filhas aprenderam a fazer, sabe o quê? A galinha pintadinha para colocar no pote vermelho do vidro de Nescafé. Fui nos vizinhos, as vizinhas juntavam potes. Eu lembrava só da parte da viúva. E em casa, minhas filhas, vai, pai, agora sova a massa vermelha. Eu sobrava pra minha parte que dói os braços, verdade. E ela só aqui no biscuit, irmão. Irmão, nós vendemos biscuit na cidade inteira. Vocês querem ver uma coisa linda? Eu de terno e gravata, macacão na mão para atender batismo. Paz Deus, paz Deus. A minha pequena, amém, pai. Senti que colocou alguma coisa na minha mão. Falei, o que é isso, Bela? Nós fizemos voto, eu e a minha irmã. Se Deus abençoasse, nós ia encher o teu tanque pro senhor atender a obra. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Deus não nos deixou em nada. Prosperou os nossos caminhos e até hoje Deus faz milagre conosco. Uma parte eu vou contar e já encerro, irmão. Eu também dou graças a Deus que a obra de Deus prosperou. Às vezes nós não recuperamos o tempo, irmão Zé. Nós não, irmão Toninho, nós não conseguimos recuperar o tempo, porque eles vão deixando cicatrizes e marcas em nós. Mas o gostoso de ser crente é que o assunto que puxarem, Deus te fez experiente naquele assunto. Você não vai contar uma coisa que você ouviu. Deus te fez experiente naquele assunto. Eu sou um homem novo, pelo menos eu me sinto. Eu tô com 52 anos, irmão. A graça de Deus para mim é tudo.
E a força, e Deus me deu uma esposa, ela não tá aqui, eu posso falar. Irmão, eu tinha que ter casado com ela. Se fosse outra, tinha largado de mim já, irmão. Verdade. Ela é aquela que eu falo assim, a mulher fala, ter casado com você é uma aventura. Ela fala, casar comigo foi uma aventura, irmão. Verdade. Verdade. Porque sempre tem algo novo para poder contar. Graças a Deus. Graças a Deus. E o que é bonito dela, sabe o que é? Ela fala nessa frase comigo assim, ó. O teu mal, amor, é que você desiste fácil. Eu não, ó. O rosto dela com a cordinha na ponta ali, dizendo que... Ai, irmão. Mas ouve só essa. Ouve essa, eu prometo que eu vou parar. Triste, calada, provada. O que foi? Não, tô triste. Aí chega em casa, minha filha, ela falou, vai lá conversar com ela, tá triste. Minha filha estuda em São Carlos, vai para 6 anos que tá pra cá. Mas naquela época, irmão, diz o médico por causa do trauma, de acidente e todas as coisas, irmão, gagueja. Travava, simplesmente travava. E parou de recitar, já não recitava, não falava em público e tal. Hoje faz libras pra congresso, irmão. Esses dias fez lá na Vida Paulista, libras pra congresso. Mas, irmão, travou. Aí chega em casa, a minha esposa tá calada. O que foi? Nem abri a porta. Bela, por favor. Por favor, Bela. Parecia que não tinha ninguém. Não. Por favor, Bela. Não, pai, eu não quero falar com o senhor. Por favor. Abriu a porta. Irmão, não conseguia conversar comigo. Tava igual a criança que perde a chupeta. Falei assim, eu tô nervosa, irmão. Falava igual a criança que se perde. O que foi? Eu passei vergonha em público. O que foi, Bela? A professora mandou eu ficar de pé fazer uma prova oral. A classe inteira gritava, pai, gaguinha, gaguinha, gaguinha. E não saiu nada, pai. Ela falou pra mim desistir, se eu tenho o sonho de um dia ser professora, desistir. Porque eu nunca vou ser professora e nunca vou falar em público. Não, Bela, fique em paz. Até o pai, quando fica nervoso, gagueja também. É o teu charme e tal. Vamos pro culto hoje? Vamos pro culto hoje? Não, vamos pro culto hoje. E fomos, irmão. Chegamos no culto, eu estava atendendo o culto e tinha uma irmã testemunhando. Alguém apareceu na porta da igreja e resolveu me afrontar, irmão Alex. O que vinha na boca falava, irmão. Eu pedi para a irmã que estava testemunhando sentar. Eu confesso, eu comecei a passar mal, irmão. Não dá para falar. Sepulcro aberto, irmão. Falava o que vinha na boca, falava o que vinha na boca, irmão. Eu passei mal. Confesso que pensei que as minhas mãos cresceram, depois os meus beijos cresciam. Vai me dar um problema. Não se contentando, irmão, fazendo aquilo ali, falou, e tem mais, eu vou arrancar você aí da frente agora. E partiu para dentro da igreja. Quando partiu para dentro da igreja, eu clamei o sangue do Senhor, irmão. Mas eu estava meio misturado ao medo, à insegurança, irmão. Aquela luta. Ai, irmão, quando partiu para dentro, irmão Alex, minha filha ficou de pé no canto lá, arrumou o véu na cabeça, irmão. Jogou as pontas do véu para trás. Partiu pro corredor falando em língua, irmão. Cercou aquele espírito assim, ó, nariz com nariz, assim. Apontava pra cima, pra baixo, falava em línguas e fez ele andar de ré, irmão. Ele foi andando de ré. Foi andando de ré. Daqui a pouco enfesou contra ela, apertou ela, minha esposa de pé. Ajeitou o véu, jogou as pontas, partiu pro corredor, como que dizendo, vem. Enfrenta minha esposa pra você ver. As duas, irmão. Uma linguagem que Deus tomou minha filha, o Senhor dizia, presta atenção. O que é meu não gagueja, é perfeito. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, irmão. Fez até lá fora, irmão. Fez até lá fora. Eu olhava aqui de cima, a minha mocinha apontava pro chão e pro peito dele, e a minha esposa virou. Ela tava branca, irmão. Ela tava branca e fez pra mim assim, como que dizendo, continua o culto que esses espíritos deixam com eu e ela. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Guarda isso. Primeiro o adversário judia e na sequência Deus triunfa. Glória ao nome do Senhor, irmão. Só mais uma. Olha, vai marcando a hora aí, por favor. Rápido essa daqui também. Minha esposa, nesse acidente que teve, irmão, não dá pra detalhar, mas ficou uma situação difícil. Depois de 6 meses, o inverno chegou, soltou uma placa de titânio que ela tem. Ela mexeu o braço, aquilo corria por dentro do couro, assim, irmão. Então tinha que marcar cirurgia de novo pra abrir, colocar outra placa maior. E luta. Aí ela tava em casa, o cabelo dela é muito longo. Eu mesmo falei pra ela, amor, corte teu cabelo, não vai ser uma vaidade, é a tua saúde. Não, ela falou, a dificuldade minha é só até aqui, depois o outro braço consegue, é só a parte de cima, só. Tá bom. Aí me chamou lá no banheiro e falou, amor, vem cá. Cheguei lá, os olhos dela estavam cheios de lágrimas, ela falou, com 2 pedaços da escova de cabelo, falou, por que no dia da prova até escova de cabelo quebra? Eu falei, vou te falar a verdade, eu nunca gostei dessa escova, ainda bem que ela se autodestruiu. Se você conseguir, irmão, tirar um senso de humor no meio da prova, é porque o senhor tá chegando por aí, irmão. Se você jogar panela no chão ou chutar a porta do carro, o senhor vai falar, tá bravinho? Vou jogar mais um ano pra frente, só pra ele aprender de cacau. Eu falei, ainda bem que essa escova se autodestruiu, eu nunca gostei dela. E rimos, irmão. E ela com o toco da escova acabou de se pentear.
A noite chegou, irmão Alex, do mesmo dia. Do mesmo dia, ouve esta. Campainha tocou. Quando eu abri a porta, era um irmão. Aquelas pessoas com um defeito ósseo das costas saltadas, que pra te olhar tem que virar o corpo inteiro. O irmão lembra de mim, irmão? Falei, lembro. O irmão lembra de mim? Lembro. Da onde que o irmão lembra de mim? Um batismo que eu atendi em Coronel Vivida. Em Coronel Vivida, Paraná. Você estava lá. O irmão lembra disso? Lembra mais coisa. Você é músico, toca um sax dourado. Tinha um testemunhado de pé na porta. Você cedeu o banco para ele poder sentar e você parou de tocar. Quando ele sentou onde você estava, já levantou chorando e eu batizei. Ele foi o próximo que Deus chamou. O irmão lembra disso? Eu falei, com todos os detalhes. Como um culto como hoje. Tem detalhes aqui que eu vou guardar no meu coração. O irmão crê que Deus mandou eu aqui, irmão? Creio. O irmão crê, mas o assunto não é com o irmão. O assunto é com a tua esposa. Ela tá aí? Tá. Chama ela pra mim. Patrícia, vem pra cá que tem algum recado de Deus pra você. Ela tava lavando a louça na veio com a mão assim, sugando a roupa assim. Ai, irmão, como é bom ser crente. Irmã, eu não vim trazer uma compra pros teus armários de R$2.000. Eu não vim trazer essas coisas. Eu vim só pra trazer o sinal de Deus. Eu tava no supermercado dentro de Pato Branco. Deus mandou eu pegar numa gôndola e trazer pra você. Só pra você saber. Aí a voz dele subiu, irmão. A missão é do teu esposo. Mas pra você e pra tuas meninas, Deus vai cuidar dos detalhes. Chamou no bolso, tirou uma escova de cabelo na embalagem. Entregou na mão dela. Caramba. Santo Deus. Ficamos assim, irmão. Falei, entra. Ele falou, não, só vim fazer o que Deus mandou. Tem um carro na tua porta ligado, que é o irmão que me trouxe de carona. Eu vim do Paraná só pra fazer isso. E nós olhávamos pelo outro assim, eu falei, amor, antes da escova quebrar, alguém já passou numa prateleira e trouxe uma nova. Antes das coisas acabarem, Deus está trazendo coisa nova para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Oramos ali na porta de casa mesmo, ele foi embora. Ela falou, os olhos crescidos. Amor, o que nós pensa aqui em casa, Deus ouve. Cuidado o que nós pensa. Ai, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Alguém fala, um quadro feito por Picasso. Irmão, olha uma obra dessa, que colorida, irmão. Que moldura. Que coisa sublime. Vamos guardar essas riquezas no nosso coração. Nós vamos marcar outro culto para nós fazer o dia inteiro, tá bom, irmão? Começa às 9 e acaba às 9 da noite. Vamos fazer um assim? Glória. Irmãos, tô feliz por estar aqui. Tem uma tia minha aqui. Fazia comum aqui ou tá sendo cuidado agora? Onde que a tia Alice tá, irmã Cícera? Tá em São Mateus? É. A tia Alice. E a companheira dela, querida irmã. Ah, irmã Antônia. Guarda uma coisa, Cícera. Irmã Cícera, eu te amo, você sabe disso. Eu era pequeno, tinha 12, 13 anos. A irmã Antônia ia na minha casa, irmão. Eu olhava nela, irmão, parece que a pele dele é uma seda, irmão. O rosto dela tem uma santidade. Eu era criança, eu falava, quando eu crescer, eu quero ser crente igual essa irmã é. Hoje, quantos anos tem a irmã Antônia, irmão? Quantos anos, né? Acamada, tantos anos. Pela obra de salvação que o Senhor operou comigo nos dias da minha infância, chamando-me à graça que está em Jesus, nosso Salvador. Agradeço a Deus, porque Ele também me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas, e me tem guardado até este presente momento. O Senhor me preparou também uma das suas filhas para ser a minha esposa, abençoou o nosso lar com um casal de filhos. O Senhor já chamou os dois nas águas do santo batismo, e o Senhor me deu graça de, no primeiro batismo que atendi, o Senhor chamou a minha filha caçula para este santo mandamento. Para mim, foi um sentimento de muita alegria e emoção, pois é o cumprimento da palavra de Deus. Quando vemos nos nossos filhos, quando vemos na nossa posteridade, o reflexo do Evangelho se multiplicando. Isto é glorioso, isto é maravilhoso, e por este motivo eu glorifico a Deus nesta noite. Sobre os dons de Deus, eu sinto de glorificá-lo. E, quando nasci, os meus pais professavam a fé em Jesus numa outra denominação evangélica. De modo que, na casa dos meus pais, trabalhava uma nossa irmã, muito simples, semi-analfabeta, e ela sempre me falava das coisas de Deus, do Evangelho, da salvação em Jesus. E quando eu completei 13 anos de idade, morávamos numa cidade no interior do estado de São Paulo, um dia ela me fez um convite para que eu fosse com ela assistir um santo batismo. E eu aceitei o convite, contudo fui da maneira em que eu estava,
trajado como criança, como menino. Eu estava trajado com uma camiseta regata, uma bermuda, um chinelo. E daquela forma, eu fui com aquela nossa irmã àquela casa de oração. Quando chegamos à igreja, toda a Irmandade já cantava o primeiro hino, toda a Irmandade de pé, cantava na época do Inário 4, o hino 143. Venha Cristo sem tardar, sua graça quer te dar, pecador vem se entregar ao bom Jesus. Quando passei pelo portão daquela casa de oração, o Senhor me deu a virtude do Espírito Santo. Meu coração começou a ferver, uma vontade de chorar que eu nunca havia sentido aonde eu estava. Quando entramos, toda a igreja repleta, a Irmandade de pé, o porteiro me recebeu com uma alegria tão grande. Sorriu para mim, me chamou de filho, me abraçou, me deu um beijo. E ele nunca tinha me visto. Por isso eu sempre digo da missão que o Senhor dá para os servos e para as servas nas portarias. Não havia lugar na igreja, ele foi procurar um lugar para que eu me assentasse. E eu fiquei acompanhando o movimento da orquestra, da Irmandade cantando. E no momento daquela Irmandade cantando, houve um silêncio, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez absoluta, de modo que eu via toda a Irmandade movimentando os lábios, o arco dos violinos subindo e descendo, e eu nada ouvia, como se eu tivesse sido acometido de uma surdez. Fiquei aflito, provocando as minhas orelhas, e naquele momento uma voz gloriosa e santa falou comigo assim: esta é a sua casa, estes são os teus irmãos. Eu te anuncio a graça que conduz à salvação. Glória a Jesus. Naquele momento, querida Irmandade, eu fui tomado de uma presença de Deus tão santa e imediatamente a minha audição foi restaurada. E chorando muito, eu perguntei àquele porteiro se ele havia ouvido aquilo que falava comigo, e obviamente ninguém havia ouvido. Ele me colocou sentado aqui na frente, no primeiro banco. Chegou o momento da palavra que veio revelada na conversão de Saulo no caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus, numa visão celestial, fala para Saulo: Por que lutas contra mim? Por que me persegues? Tudo é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quando Saulo pergunta a Jesus: Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela palavra, o Senhor converteu o meu coração. Eu agradeço a Deus, porque assim que iniciou-se o serviço das águas, eu logo entrei. E quando eu entrei no tanque de batismo e senti os meus pés molhados, o Senhor me visitou e me selou com o dom do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Eu não conhecia o que era o dom de Deus. Quero fazer aqui um parênteses. Fui criado numa igreja cristã pelos meus pais, mas que é considerada cessacionista, ou seja, não crê, ou naquela época não cria na dispensação dos dons. E o Senhor me visitava sem cessar com o dom de novas línguas. Terminou o batismo, eu não falava uma palavra em português. Aquela irmã muito simples disse: como esse menino vai chegar na casa dele falando em línguas? Meu pai era um homem muito racional, professor de economia, minha mãe também professora, sempre muito racionais. E aquele dia eu dormi na casa daquela nossa irmã com a família, e ela era como a minha segunda mãe. Trabalhou nos meus pais, na minha casa, por 45 anos. Saiu de lá apenas quando o Senhor levou essa irmã para o seu reino de glória. Enfrentei muita oposição, muita luta. Meu pai, querendo me ensinar, lutou muito para que eu voltasse atrás na minha decisão. Criança ainda, sem firmeza, mas o Senhor sempre colocou pessoas especiais no meu caminho. Fiquei enfermo nesta trajetória, e no meio desta trajetória, numa enfermidade que eu tive, o Senhor se mostrou favorável a todos nós. Senti de ser ungido de acordo com a palavra de Deus. E um dia, o Senhor preparou que os anciãos daquela casa de oração foram até a casa dos meus pais para fazerem o serviço da unção. Eu havia sido diagnosticado com hanseníase, lepra, nas mãos, nos pés, nos antebraços, e num sofrimento muito grande já havia tratamento. Contudo, a situação em que eu estava era muito avançada, já tinha perdido a sensibilidade, especialmente nas mãos. Fogo já não sentia, furar com agulha também não sentia. E quando chegaram os servos de Deus para fazerem a unção, o servo de Deus mais antigo abriu as escrituras na epístola de Tiago, explicando para os meus pais como era o serviço da unção. Evangelho é, sobretudo, ter a inclinação
para instruir, ter a inclinação para ensinar. Servo de Deus explicou aos meus pais, estávamos todos de pé, e meus pais sempre diziam que nunca se ajoelhariam com este povo. Dizia, da boca para fora, quero crer, que era um povo muito ignorante. Quando estávamos todos de pé, para buscarmos a presença de Deus em oração, aquela nossa irmã, que era funcionária da casa, pegou um véuzinho amarrotado, amarelinho, e cobriu-se com o véu. Quando ela cobriu-se com o véu, o Senhor começou a visitar aquela irmã com o dom de novas línguas. Glória a Jesus. Nos pés, um chinelo havaiana de cada cor. Os joelhos rasgados de oração. Uma irmã semi-analfabeta, retirante nordestina, que veio para São Paulo para tentar a vida. Ali perto dela, minha mãe, professora de música, musicista, que tocava com orquestras filarmônicas em muitos lugares, vaidosa, racional. No momento em que o Senhor visitou aquela irmã com o dom de Deus, Deus tomou aquela irmã com uma autoridade, com uma franqueza, dizendo à minha mãe, Teresa, vem aqui do meu lado, e eu vou puxar uma pontinha do meu véu, e eu vou cobrir a tua cabeça também. Glória a Jesus! Então o Senhor tomou aquela irmã dizendo, porque o véu é sinal de poderio por causa dos anjos. Querida Irmandade, ela mal sabia ler, malemar assinava o nome, mas quando o Senhor abria as janelas dos céus sobre aquela nossa irmã, ela falava do Evangelho com uma destreza que talvez muitos doutores não teriam e não têm. Glória a Jesus! Minha mãe começou a chorar, ficou ao lado daquela irmã, ela puxou o véuzinho, nos ajoelhamos as duas juntinhas, dividindo um véu. Servo de Deus fez a unção, e no momento da unção, o Senhor passou naquele ambiente com uma presença tão gloriosa, porque o Senhor entra na cena. O Senhor trabalha na invisibilidade. Os homens são acostumados a se guiarem por aquilo que é visível, mas o apóstolo já nos ensina que aquilo que é visível é temporário, mas o invisível é eterno. O Senhor entrou na cena naquela tarde daquela unção, e quando eu estava sendo ungido, eu ouvi a mesma voz gloriosa falando comigo, eu estou te libertando. Glória a Jesus! No momento em que ouvi aquela voz, comecei a suar um processo de sudorese muito forte, do alto da cabeça até a planta dos pés, e aquele suor vazava pelas costas, pela frente, pelos braços, pelas mãos. Quando nos levantamos, havia uma poça de suor no chão, e também no meu corpo, camiseta, uma calça de moletom. Servos de Deus foram embora. Uma semana depois do serviço de unção, o Senhor havia me libertado por completo. Glória a Jesus! Quando o Senhor fez esta obra, nós voltamos na dermatologista que havia me atendido. Era uma médica renomada, tinha pós-doutorado no Japão, uma senhora oriental. Dentro do consultório, muitos ídolos e imagens da fé oriental e também incensos acesos. Quando ela me examina, ela regala os olhos e pergunta ao meu pai, seu Dirceu, o que vocês fizeram com este menino? E o meu pai, já muito emocionado, diz a ela, doutora, ele foi ungido em nome de Jesus. Glória a Jesus! Todos emocionados ali naquele consultório, meu pai emocionado, ela, eu também. Ela me disse estas palavras. Uma mulher da fé budista disse assim a mim, menino, então vai embora para tua casa e nunca deixe de servir o teu Jesus. Porque o que o teu Jesus foi capaz de fazer, o meu nunca fez. Glória a Jesus. Por isso eu não canso de falar de Jesus. Onde eu vou, onde o Senhor me abre a porta do Evangelho de falar, eu preciso falar dele. Aleluia. Saímos daquele consultório, meu pai chorando, parou o carro na frente de uma loja de departamentos. Ele disse, agora nós vamos entrar aí, porque o meu maior desejo, Irmandade, era usar um terninho, vir congregar de terno. E ele dizia, enquanto você depender de mim, economicamente, financeiramente, você não vai ter terno, você não precisa de terno para ir na igreja. Paramos o carro e ele disse, agora nós vamos entrar, eu vou comprar para você um terno, uma camisa, uma gravata, um sapato, e a partir de hoje eu não te proíbo de congregar. Glória a Jesus. Entramos, saí de lá com meu primeiro terno, cinza, camisa branca, gravata vermelha. Usei aquele terno por mais de 3 anos. Todos os dias de culto eu congregava com uma alegria.
E quando eu conto esta obra, eu sempre agradeço a Deus pelo direito de congregar. Para mim era proibido. Eu não poderia congregar nem ouvir a palavra. Pode ser algo corriqueiro para as famílias que estão aqui nesta noite. O pai, o avô, o bisavô, as famílias já servindo a Deus há muito tempo, mas não era aquilo que eu vivenciava. Mas o Senhor me firmou com uma fé inabalável. O Senhor colocou pessoas especiais no meu caminho. Colocou servas de Deus que me amaram como mães e servos de Deus que me ensinaram como pais. Glória a Jesus! Quando eu estava desanimando, o Senhor me fortalecia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu dou graças a Deus que logo cedo o Senhor me abriu a porta do interesse de conhecer as Escrituras, de buscar o Senhor. E na minha vida, como eu era muito sozinho em casa, eu pedia que o Senhor escolhesse até a minha formação. O Senhor escolheu a faculdade que eu faria. O Senhor foi me fortalecendo na universidade. O Senhor foi me fortalecendo de uma forma que eu não sei explicar para a Irmandade. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, numa cidade já no Mato Grosso do Sul chamada Três Lagoas. Na época eu morava em Ilha Solteira, fazia uma viagem de 70 quilômetros mais ou menos. Numa prova material, meus pais perderam tudo. Não tinha dinheiro às vezes nem para colocar comida na mesa. Eu estudava, por muita misericórdia de Deus, pelo crédito educativo na época, hoje é chamado FIES, e eu ia para a escola, para a universidade, sem ter dinheiro para um cafezinho. Falando do dom de Deus. Um dia, estava fazendo uma prova de Direito Processual Civil, uma matéria que eu tinha muita dificuldade, um professor sério, sisudo, fechado, não dava abertura para ninguém. Eu fazendo a prova, o Senhor se apresentou naquela sala. Senti a virtude de Deus, comecei a arrepiar, o meu coração começou a ferver. No meio de uma questão e outra, o Senhor falou comigo: meu servo, vire a prova e escreva num verso, um versículo para o professor. Jesus é o bom pastor, e ele dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão, o salteador, veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Glória a Jesus! No fim destas linhas, o Senhor me deu de escrever: o espírito da morte é repreendido em nome do Senhor Jesus. E outras coisas que Deus me deu a escrever. Esperei todos entregarem as provas. Eu, menino ainda, jovem, sem conhecer o que era o dom de Deus. Eu fui o último. Quando todos tinham saído, levantei, fui até a mesa, falei: professor, há um recado no verso desta prova, e o Senhor precisa ler este recado antes de chegar da tua casa. Ele não me deu confiança, não falou nem que sim, nem que não, não sorriu, tirou a prova das mãos e eu fui embora. No outro dia de manhã, 7h20 da manhã, mais ou menos, tocou o telefone na minha casa, fixo ainda. Minha mãe atendeu, me chamou, disse: é o teu ele se identificou como teu professor de Direito Processual Civil. Ele quer falar com você, está chorando muito. Minha mãe não pertencia a esta doutrina, não conhecia. Ela dizia: acho que aconteceu alguma coisa com ele. Quando atendi, ele chorava de soluçar do outro lado. Quando ele se acalmou, ele disse assim: eu quero te fazer uma só pergunta. Quem te falou aquilo que estava escrito no verso da tua prova? Eu disse: professor, eu sirvo a Deus, sirvo a Cristo e professo a minha fé em Cristo na Congregação Cristã no Brasil. E o que eu vou contar do senhor, talvez o senhor não vá acreditar. Mas eu estava fazendo a prova, no meio da prova, um anjo de Deus se apresentou para mim naquela sala. Glória a Jesus! Ele falou: vire a prova, escreva no verso o que eu vou te falar. E eu escrevi. Eu somente fui um portador das boas novas do Evangelho. Aleluia! Ele chorava e dizia assim: amém, Jesus. E ele disse assim: olha, eu não sou evangélico, eu sou de uma igreja tradicional, não vou sempre à igreja, mas eu passei um dissabor muito grande. Descobri que fui traído pela minha esposa, e a semana foi de muito martírio para mim. E ontem, sexta-feira, eu fiz um plano comigo mesmo. Disse: vou cumprir todos os meus desafios profissionais, vou aplicar todas as provas que eu tenho que aplicar. Depois que eu chegar em casa, vou deixar tudo preparado e eu vou tirar a minha vida. Sou muito cuidadoso com a minha imagem, com o meu nome, e eu estava numa angústia muito grande, ele dizia, que ninguém sabia, nem amigos, nem pai, nem mãe, nem família. E eu entrei para aplicar a prova na tua sala, que era a última sala da semana e da noite. Glória a Jesus!
Em casa, tudo estava preparado para minha morte. Glória a Jesus. E ele disse, quando eu virei a prova e comecei a ler, Jesus é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O ladrão e o salteador vêm para matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenhas vida e vida com abundância. Glória! Deus mandou embora aquele espírito de morte e de suicídio. E eu estou te ligando para dizer, você é portador das mensagens do Altíssimo. Glória a Jesus. A Irmandade, naquela hora, Deus me deu uma força, uma fortaleza tão gloriosa, que eu falei destemidamente deste evangelho. E o Senhor fez uma grande obra com ele, ficou meu amigo. E o Senhor fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Foi a primeira manifestação do dom de Deus na minha vida, que eu não conhecia, não sabia dizer o que era aquilo. E quando acabava a aula, ele dizia, olha, eu vou acabar a aula uns 10 minutinhos mais cedo, mas você não vai embora, fica aqui. Ele ficava e ele dizia, fala mais para mim. Fala mais para mim deste Jesus. Fala mais para mim deste evangelho. Fala mais para mim dos dons de Deus. E o Senhor sempre fez tantas obras, e eu sinto de glorificá-lo aqui nesta noite. Então os dons de Deus, eles são dispensados não pela capacidade de quem executa os dons. Ninguém tem capacidade. O Senhor não escolhe um irmão porque ele é moralmente irretocável, porque ele é perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. Não existe perfeição em nós. O apóstolo Paulo dizia que ele era o principal dos pecadores. Mas tudo que o Senhor faz é por graça. E graça é isso, é favor imerecido. É mesmo quando não merecemos, o Senhor derrama os seus dons. E o principal deles é o dom da salvação em Jesus. Glória a Jesus. E os dons de Deus, eles são derramados na igreja através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele então tem um ministério na igreja que ele ilumina a igreja. Nós atrelamos a imagem do Espírito Santo apenas com a dispensação dos dons. Nós limitamos a figura do Espírito Santo como se ele fosse apenas um vento forte que passa no ambiente e vai embora, ou como uma pomba. Isso são formas corpóreas que o Espírito Santo assumiu em algumas passagens das Escrituras. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, e ele é Deus em movimento. Nosso Deus está nos céus. Jesus está à direita do nosso Deus, mas Jesus habita no coração de cada um de nós. Através do quê? Através do Espírito Santo, que é Deus em movimento. Ele está aqui agora, passeando aqui no meio desta igreja, invisivelmente, porque cada um de nós fomos feitos e chamados templos do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo mora no irmão, que o Espírito Santo mora na irmã. Bendito seja o Senhor. E este Espírito Santo não só dá dons miraculosos, não só dá e faz prodígios e maravilhas, ele ilumina o homem, conscientizando o homem do pecado, da justiça e do juízo. Algum homem que estava vivendo lá fora e o Senhor lhe chama, de repente, alguma coisa que não lhe acusava lá fora, começa a acusá-lo. E ele diz assim, não sei o que aconteceu comigo. Antes eu ia em tal lugar, não sinto mais de ir. Via tal coisa, não sinto mais de ver. Tinha uma conduta, mas agora alguma coisa me incomoda. Glória a Jesus. Sabe qual é este incômodo? É o Espírito Santo que está morando naquela casa. Glória a Jesus. O Espírito Santo, quando vai morar no irmão, ele começa a refletir no irmão o caráter de Cristo. Quando o caráter de Cristo é refletido num irmão e numa irmã que é chamado à graça do Senhor Jesus, ele começa a parecer com Jesus. O que é esta semelhança que o irmão tem com Jesus e que a irmã tem com Jesus também? É chamado de fruto do Espírito. Fruto do Espírito, ele está em 5 de Gálatas. E ele traz uma série de requisitos de quem nasce de novo e ele tem uma nova vida. E o primeiro requisito do fruto do Espírito é amor, caridade. Glória a Jesus. Para terminar, eu quero apresentar para a Irmandade, então, estas duas situações, os dons de Deus e também o fruto do Espírito. Dons de Deus, o Senhor derrama na igreja. Um profetiza, outro fala línguas. Alguns pregam a palavra com palavra de conhecimento, sabedoria, inteligência, dons de curar, de expulsar os demônios, dons de discernir os espíritos, dom de interpretar línguas. Nós temos 3 listas de dons oficiais no Novo Testamento, Coríntios, Efésios e Romanos. Estas 3 listas dadas pelo apóstolo Paulo.
E os dons, então, são evidências do trabalho do Espírito Santo na igreja. Obviamente, quando o Senhor dá um dom para um irmão, ele se destaca no meio da igreja. Mas dons não são evidência de salvação. Alguém pode dizer, aquele irmão é tão cheio do Senhor, aquela irmã profetizava e orava, mas o dom que habita no irmão não é consequência e nem sinônimo de salvação. Bendito seja o Senhor. E tanto isso é verdade, que o Senhor Jesus contou uma parábola que no último dia ele vai colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E que os bodes dirão ao Senhor Jesus, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer para este grupo, eu não te conheço. E que então ele vai se dirigir ao grupo da direita, as ovelhas, e vai dizer assim a este grupo, vocês levaram pão para quem teve fome, matou a sede de quem tinha sede. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu tive enfermo, você foi orar por mim. Tive nu, você me vestiu. Glória a Jesus. É uma profecia apontando para o final. E ele diz que as ovelhas vão perguntar, Senhor, quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Glória a Jesus. Agora vem o conselho para a Irmandade da Freguesia do Ó. Vocês sabem o que te faz ser conhecido de Deus e de Jesus? Não é profetizar, não é falar línguas, expulsar demônios e ter toda a ciência e toda a grandeza. O que te faz ser conhecido por Deus e íntimo de Jesus é amor. Caridade, que não suspeita mal, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Jesus. Alguém pode estar achando estranha esta explicação quando vamos falar dos dons, mas para que se executem os dons, é preciso que a Irmandade saiba disso. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo faz uma lista, a lista mais completa dos dons, em 1 Coríntios capítulo 12. Depois ele pula o 13, no 14 ele fala de dons mais excelentes, que era o dom da profecia. Por que ele fazia isso? Porque a igreja de Corinto queria medir a espiritualidade da igreja só por quem falava em línguas ou não. Então o apóstolo Paulo quis dizer à igreja de Corinto, espiritualidade não se mede apenas com quem fala línguas. Aleluia. Tanto é verdade que no 14 ele fala, agora eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, o dom da profecia, dizendo, o dom da profecia é superior ao das línguas. Então, no 12 ele traz a lista completa dos dons, no 14 ele fala do dom da profecia superior ao das línguas, e no meio destes dois capítulos, 12 e 14, nós temos o 13. A Irmandade sabe o que é 1 Coríntios capítulo 13? A caridade. A suprema excelência da caridade. Está ali por acaso? Uma dobradiça entre as duas listas dos dons de Deus? Não está ali por acaso. Amor, caridade não é dom. Dom, este irmão tem um, este irmão tem outro, este moço tem outro. O Senhor é que escolhe os dons que vai dar. Caridade é mandamento. Caridade é obrigação. Caridade é o primeiro degrau do fruto do Espírito. Glória a Jesus. Então, quando o apóstolo coloca 13 de Coríntios entre estes dois blocos, o 12 e o 14, ele diz assim, olha, se você profetizar sem caridade, não adianta nada. Se você curar doentes sem caridade, com grandeza, vanglória, crescimento, poder humano e pessoal, não adianta nada. Você pode dar todos os seus bens pelos pobres. Você pode entregar o teu corpo para ser queimado. Se você não fizer isso com caridade, você vai ser como um sino que retina, ou seja, o barulho do sino já acaba no terceiro segundo em que ele soou. Glória a Jesus. Ele que ia dizer para a igreja de Corinto, ele está dizendo aqui para a igreja da Freguesia do Ó. Se for orar, tem que ser com amor. Se tem que profetizar com amor. Se for executar algum dom, tem que ser com amor. Senão Deus não recebe o nosso louvor. Quem precisa receber o dom, e todos precisamos, o dom que Deus vai te dar é para o próximo, não é para o irmão. Não é para o irmão crescer, não é para o irmão se destacar, não é para o irmão ter alguma glória humana. Glória a Jesus. Quando o Senhor dá um dom, o Senhor vai escolher alguns irmãos e algumas irmãs para dar os dons dele aqui hoje. O Senhor vai te dar um dom para a irmã ser uma servidora. Servidor.
Como Jesus lavou os pés dos discípulos quando se aproximava a paixão dele. Pegou uma bacia com água e uma toalha. Pedro disse: não, Senhor, isso é tarefa de escravo? É tarefa de servidor? Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ele é o nosso exemplo de servidor, que se esvazia, que se diminuiu. Glória a Jesus, que perdoou os seus algozes, perdoou os pecados mais imperdoáveis, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dom? Precisa de dom? A irmã está preparada para sair daqui carregando uma bacia pesada com água e uma toalha branca pendurada no teu ombro. Os irmãos também estão preparados para saírem daqui sendo servidores. Glória a Jesus! Quem lavava os pés dos viajantes eram servidores escravos. Era o menor da casa do Senhor que se ajoelhava para lavar os pés dos viajantes. Jesus nos deixou esta mensagem. O irmão não vai escolher onde vai. A irmã não vai escolher para quem ora. O irmão não tem esta autoridade de escolher a hora, o momento, o que fala, se agrada, se desagrada. Glória a Jesus! O Senhor vai levantar muitos profetas no caos. Seja um servidor, seja uma servidora. Bendito seja o Senhor. Eu estou sentindo uma virtude tão santa em anunciar essas virtudes nesses conselhos aqui dentro desta igreja. A igreja de Corinto era riquíssima nos dons. O apóstolo Paulo dizia: vocês têm todos os dons, nenhum dom vos falta, mas vocês são carnais e meninos. Glória a Jesus! Havia dissensão na igreja de Corinto, era uma igreja dividida. Havia litígio entre os irmãos, assuntos de dentro da igreja, eles iam resolver nos tribunais. E o apóstolo disse: vocês têm que resolver estas questões dentro da igreja. Imoralidade sexual, perdoe, mas é escritura. Glória a Jesus! Imoralidade sexual dentro das famílias, e o ancião da igreja não tomava uma conduta, uma disciplina eclesiástica, que é dever destes santos homens de Deus. E ele dizia: vocês se vangloriam por tudo isso, mas vocês são carnais. Glória a Jesus! Mas aqui hoje dentro desta igreja, o Senhor vai te dar o dom e também o fruto do Espírito. Glória a Jesus! Não deixe o teu nome crescer, não deixe a tua fama aparecer e ofuscar o nome do Senhor Jesus. Não entristeça o Espírito Santo que mora em ti. Não entristeça. O Espírito Santo pode ser entristecido. O Espírito Santo, quando ele é entristecido por muito tempo, ele é extinto do coração de um irmão. Ele vai embora. Aleluia! Às vezes o Espírito Santo, entristecido por muito tempo, ele é extinto e vai embora. O irmão nem percebe que o Espírito Santo deixou. Continua profetizando na prática, continua orando na prática, continua testemunhando na prática. Ele nem percebeu que ele está sozinho. Glória a Jesus! O que entristece o Espírito Santo? Blasfêmias, gritarias, iras, pelejas, amarguras, cólera, desequilíbrio. Glória a Jesus! Mas hoje, para terminar estes conselhos, uma luz vai brilhar sobre a tua cabeça. E se o Espírito Santo foi embora da vida de alguém, faça um convite. Volta hoje, Senhor. Vem me iluminar novamente, Senhor. Imprima no meu caráter o caráter de Cristo, perdoador, amável, temperante, equilibrado. Glória a Jesus! Para terminar, uma das virtudes do Espírito Santo e do fruto do Espírito é temperança. Em outras traduções, domínio próprio. Sabe o que isso quer dizer? Da tua reação, não da tua ação. Ação, nós estamos aqui, hoje no culto, os irmãos de terno, gravata, as irmãs cobertas com véu, um ambiente pacífico, de presença de Deus. Esta é a nossa ação. A nossa reação é depois que acaba. Depois que acaba o culto, depois que o irmão chega em casa, amanhã cedo no caminho, no trajeto até o trabalho, como trata o funcionário, como trata o vizinho, como trata quem te faz mal, como trata quem te espezinha com uma espada, com uma agulha, com um aguilhão. Glória a Jesus! Jesus jamais respondeu os seus algozes perguntando: você sabe com quem você está falando? Jesus nunca fez isso. Na frente de Pilatos, Pilatos pergunta para ele de onde ele vinha, ele não responde. Pilatos diz assim para ele: se você souber, eu posso te salvar e posso te condenar. Fala comigo. Jesus levanta o olhar e diz a Pilato: nenhum poder terias sobre mim, se do alto dos céus o meu Pai não tivesse te dado.
Glória a Jesus. Humildade cabe em qualquer lugar. Para falar do Evangelho não é só num púlpito, só na igreja cheia. Se fala do Evangelho em corredores de hospitais, em lugares de decepções, em lugares de revolta. Glória a Jesus. Em casas de repouso, em asilos de idosos. No Evangelho se fala em clínica de pessoas que se recuperam de vícios. Quem está disposto a falar desse Evangelho, onde Deus te enviar sem grandeza? Glória a Jesus. É o equilíbrio, domínio próprio, temperança. No trânsito, na crise, é como uma panela de pressão. Se a dona de casa põe uma carne que já está passada do ponto na panela de pressão, quando pega a pressão e esquenta a panela, sai aquele cheiro ruim. Todo mundo da casa já vê que tem alguma coisa estragada, perdoe a expressão. O contrário também acontece. Ela prepara alguma coisa, põe na pressão. Quando pega a pressão e esquenta, até o vizinho sente o cheiro e fala: olha, ela está cozinhando feijão hoje. Olha que cheiro bom, glória a Jesus. Sabe quando o irmão é colocado sob pressão e a coisa esquenta? No trabalho, na rua, em casa, no trânsito. Glória a Jesus. Quando pegar a pressão e a coisa esquentar, aquilo que sair da tua boca só está revelando o que está no interior do teu coração. Glória a Jesus. Quem nasceu de novo não manda descer fogo dos céus. Quem nasceu de novo não tira a espada da bainha e corta a orelha do sacerdote. Quem nasceu de novo diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Glória a Jesus. O Senhor vai te dar este equilíbrio, esta temperança, domínio próprio. Então nós sabemos quem nasceu de novo pelo tom da voz, pela maneira de tratar. E hoje o Senhor vai fazer esta igreja sair daqui sendo temperante, equilibrada, amável. Educação cabe em qualquer lugar. Não discrimine ninguém. O dom de Deus aproxima. Jesus foi no poço se encontrar com a mulher samaritana. O caminho, o trajeto dele tinha que passar por Samaria? Não. O trajeto era outro. Se a Irmandade ler no início da passagem diz assim: e era necessário passar por Samaria. Ele foi de propósito. Encontrou com ela de propósito meio-dia, no calor do dia, quando ninguém ia tirar água. Uma mulher vivia à margem da sociedade, perdida. E Jesus diz a ela: você já teve 6, e o que você tem hoje não é teu marido. Um eufemismo para dizer: você é amante de alguém. Glória a Jesus. Então ele disse: se você conhecer o dom de Deus, do teu interior vai brotar águas vivas. Glória a Jesus. Ele entra na cena, em Samaria, quando aquela outra mulher ia ser apedrejada quando foi pega em adultério. Hoje o Senhor vai entrar na cena da tua vida. Você crê? O dom de Deus é isso. Glória a Jesus. Do teu interior vai brotar rios de água viva. Glória a Jesus. Deixa o caráter de Cristo aparecer sobre o teu. E nós veremos muitas obras anunciadas no meio da sua igreja. Aleluia.